Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos ser gratos por mais um dia que Ele nos deu, né? Que o Senhor nos ajude na compreensão da Sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos protegido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, perfeito, e o Senhor está conosco, mesmo no meio de tanta adversidade. Mas podemos confiar e nos sentirmos seguros, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Pai. Nos abençoe agora quando vamos ouvir a Tua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mais um estudo da palavra do Senhor nessa noite. E o título do nosso estudo de hoje é Uma Nova Ordem. Hoje em dia nós falamos tanto, né, em uma nova ordem mundial. Mas eu vou falar em uma nova ordem. Uma nova ordem. O que é uma nova ordem, né? O que significa isso? Uma nova ordem implica em diversas mudanças, né? Uma nova ordem, uma nova lei, significa mudanças. Mudanças nas leis, mudança na religião, mudança na economia, nos costumes, né? Mudanças em várias áreas da vida. Uma nova ordem. Nós cristãos cremos na Bíblia como a nossa regra de fé. Aprendemos na Bíblia que Deus criou todas as coisas, né? Criou tudo e todos, né? Deus nos deu regras para vivermos em harmonia uns com os outros e também com toda a sua criação. Quando estas regras são quebradas, então haverá desarmonia entre toda a criação de Deus. Por isso é necessário obedecermos, né, a ordem, né, as leis, as regras que Deus nos dá. A quebra das regras que Deus nos dá é chamada de pecado. Então, o pecado é a quebra dessas regras, é a quebra dessas leis que Deus nos dá. E quando isto acontece, se chama pecado, certo? É o pecado ou a quebra das regras, das regras que Deus nos dá, que trazem toda desarmonia à criação de Deus. Então, no Salmo 148, nos diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos,
fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, esse salmo é um salmo de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, aqui está dizendo que Deus criou todas as coisas para o seu louvor. Então, toda a sua criatura, Deus criou com um único objetivo, de o louvar, de o adorar. Então, Deus criou céus e terra e tudo que neles há para o adorarem. Então, Deus, Ele é o Criador e nós somos suas criações, sua criação. E Ele nos criou com este objetivo de o adorar. Então, estamos falando de uma nova ordem, né? Primeira tentativa de se implantar uma nova ordem foi no céu, não foi na terra. A primeira tentativa de se implantar uma nova ordem foi no céu. Então, a nova ordem nós já vimos que é mudança, né? São mudanças, né? São novas regras. Então, mudanças de leis, de religião, economia, costumes, caráter e tudo mais, né? Então, a primeira tentativa de se implantar uma nova ordem não foi na terra, foi no céu. Logo depois que o anjo responsável pelo louvor a Deus, então Deus criou os anjos, em que diz, né? Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Então, todos os anjos, Deus criou primeiro os anjos para o louvar. Então, os anjos foram criados para louvar, para adorar, para exaltar o nome de Deus, assim como nós também, os seres humanos e toda a criação de Deus. Mas lá no céu, Deus criou um anjo em especial. Este anjo se chamava Lúcifer. E este anjo era responsável pela adoração a Deus. Mas esse anjo chegou um certo tempo que ele quis ser maior do que Deus. Então ele se exaltou. Ele se achou muito grande, muito sábio, muito lindo, né? Ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Então ele quis o lugar de Deus. Em vez de ele levar a adoração a Deus, agora ele queria ser adorado. Então, ele começou no céu a influenciar, a seduzir, a levar aqueles anjos a segui-lo
a fazer o que ele queria, né? Então, Lúcifer, que era um anjo muito bonito, muito poderoso, que Deus deu poder a ele, agora ele queria o lugar de Deus. A criatura querendo o lugar do Criador, né? Ele queria ser adorado, ele queria ser exaltado, ele queria o trono de Deus, ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria o lugar de Deus, ele queria ser adorado pelos outros anjos. Aqui em Ezequiel nos diz assim, Ezequiel capítulo 28, o verso 14 nos diz assim: Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, Lúcifer, um anjo muito lindo, né? Andava no brilho das pérolas. Ele se achava muito formoso, poderoso e queria a adoração para ele, né? Mas Deus lançou ele para a terra. Então, ele era formoso, ele era belo, ele tinha o brilho, porque estava na presença de Deus, porque ele estava em comunhão com Deus. E quando nós estamos assim, em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, nós também temos esse brilho, né? E Lúcifer, ele pecou, porque ele quis o lugar de Deus. Em Isaías, no capítulo Isaías 14, nos diz assim, Isaías 14, do 14 ao 15, nos diz assim: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, Lúcifer, ele queria acima de Deus, ele queria ser acima de Deus, queria fazer o reino acima de Deus, ele queria ser maior do que Deus. Então, Lúcifer, ele tentou implantar esta nova ordem no céu. Então, ele queria tirar Deus do trono, assumir o lugar de Deus e implantar a sua lei, não é? E a lei dele não era mais adorar Deus, mas ele iria receber a adoração. Ele quem iria comandar, não é? Então ele queria tomar o lugar do seu Criador, do seu Senhor. Então aqui em Apocalipse, no capítulo 12, nos diz assim, capítulo 12, os versos do 7 ao 9, nos diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, no céu houve uma grande peleja. E os anjos que não se corromperam, que não seguiram a Lúcifer, que se tornou Satanás, então estes anjos
porque permaneceram fiéis a Deus, eles lutaram com Satanás e seus anjos. E Satanás foi expulso, né? Deus expulsou ele do céu para a terra. Então, esta foi a primeira tentativa de se implantar uma nova ordem, só que no céu, né? Satanás, ele sempre, desde que pecou, sempre ele luta para colocar uma nova ordem. Agora, não mais no céu, Deus não permitiu. Ele foi lançado de lá com os anjos dele. Não tem mais não mora mais no céu. Não tem mais essa oportunidade de fazer o que ele queria. Então, Satanás foi jogado na terra, mas hoje ainda ele está morando, né? A Bíblia diz lá em Efésios que ele é o príncipe, né? Das potestades do ar. Então ele não está morando completamente na terra ainda, né? Ele não vive na terra ainda, mas ele não habita, não mora, a terra não é morada dele. Ele está nos ares, né? Neste céu da atmosfera. Ele vive na terra também. Ele tem acesso ainda à terra e também ao céu, mas ele vai ser tirado dele este acesso, porque a Bíblia também diz que ele é o nosso acusador. Então ele nos acusa dia e noite diante do Senhor, mas isso um dia vai ser tirado dele, né? Então, Lúcifer, ele fez essa primeira tentativa de implantar uma nova ordem, só que no céu. Mas não conseguiu porque foi jogado de lá para baixo, né? Então Satanás nunca desistiu de vencer. Nunca desistiu de vencer Deus e tirar ele do comando do seu reino. Então Satanás, ele sempre luta para assumir o lugar de Deus. Ele quer adoração. Na tentação de Jesus, ele disse, se Jesus adorasse ele daria todos os reinos da terra para Jesus, porque foi entregue a ele. Então ele quer adoração. Ele queria que Jesus o adorasse. E ele quer que todos os seres humanos o adorem. Então a segunda tentativa de Lucifer, né, que agora é Satanás, a segunda tentativa de implantar uma nova ordem, agora no mundo, né, agora na terra, uma nova ordem mundial, né, no mundo. A segunda tentativa, a primeira foi no céu, a segunda foi no jardim do Éden. Deus criou céus e terra. Plantou um jardim, colocou nele um casal, né? Uma família que havia criado. Então Deus colocou Adão e Eva naquele jardim. Deus deu algumas regras àquele casal para o equilíbrio da criação que Deus havia criado. A quebra daquelas regras traria desequilíbrio à sua criação. Então, se o homem quebrasse aquelas regras, então a criação, a terra, ficaria em desequilíbrio, né? Traria muitos danos. Então, a primeira regra, vou lá para Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, o verso 28, nos diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Então, a primeira regra, aqui em
Gênesis 1, 28. Multiplicai. Deus disse, multiplicai. E enchei a terra de pessoas, né? Eram os descendentes. Então Deus criou aquele casal. Formou a primeira família. Deus criou a primeira família e mandou esta família se multiplicar, encher a terra de gente, não é? A segunda regra, ainda no verso 28, sujeitar a terra e dominá-la. Então ele diz, você sujeite a terra a você e domine. Você domine os peixes, né, nas águas. Você domine as aves nos ares. E os animais que rasteja pela terra. Então, o homem recebeu essas regras, essas ordens de Deus. A terceira regra, o tempo de alimento, o tipo de alimento que a família iria comer. Então, Deus deu para o homem o tipo de alimento. Isso significa economia, né? Alimento nos lembra a economia, né? Naquele tempo eles não tinham que gastar dinheiro, já tinham tudo. Mas nos nossos dias, para nós termos alimento, precisamos ter dinheiro para comprar. Isso se chama economia. Então Deus estava dando o tipo de alimentos. Aqui no verso do 29 ao 30 nos diz assim: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes. Todas as árvores que dão semente, acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que haja fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então Deus deu frutos e frutas e sementes para o homem se alimentar. Então, estas eram as regras. E para os animais, ervas. Então, o homem não tinha na sua dieta alimentar carne ainda. A quarta regra é a única que levaria o homem à morte. No capítulo 2, os versos 16 e 17 nos diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a única regra, a única ordem, a única lei que Deus deu ao homem que levaria ele à morte, seria ele comer o fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás, que já tinha sido jogado do céu abaixo, ele viu, né, Deus dando esta ordem ao homem, à sua esposa. Então ali ele achou uma oportunidade de tentar novamente implantar uma nova ordem agora no mundo, né? Seria uma nova ordem mundial. O céu não deu certo, né? Foi expulso. Agora ele iria tentar novamente implantar na terra, né, uma nova ordem. Ele disse assim: agora eu vou conseguir aquilo que eu não consegui no céu.
Então ele foi até a mulher. Ele seduziu, né? Tentou, chamou a atenção daquela mulher para aquela árvore. E ela foi até aquela árvore. Então, quando a mulher, olhando para aquela árvore, vendo aquele fruto, então lá também estava a serpente, né? Satanás em forma de serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então aqui tem um diálogo, né? Um diálogo entre a mulher e a serpente. Então Deus disse: não coma desse fruto. Aí a serpente disse: vocês podem comer. Deus disse que a mulher disse que eles, se comessem, morreriam, porque Deus tinha dito. Mas a serpente disse: é mentira de Deus. Vocês não vão morrer, não. Ele sabe que vocês não vão morrer. Então, Satanás, ele sempre quer o lugar de Deus. Deus é a verdade. Satanás é a mentira. Deus é a vida. Satanás é a morte. Então, Satanás continuou aquela conversa e até que a mulher, iludida, caiu na onda de Satanás e comeu daquele fruto. Desobedeceu a Deus, levou para o seu marido e ele também comeu, desobedecendo a Deus. E Satanás conseguiu, né, naquele momento, que o casal desobedeceu a Deus. Ele conseguiu implantar a nova ordem mundial, né? Deus deu vida àquele casal. Mas agora Satanás tinha dado a morte. Porque quando eles comeram aquele fruto, eles pecaram. E Deus disse: se comesse, morreriam. E na hora que comeram, morreram. Então, Satanás implantou a nova ordem no mundo, que era a morte, que era o pecado. Então, em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Porque Deus fez um casal, Deus fez uma família. Ela não era pecadora, mas todos os que nasceram desta família já nasceram pecadores, porque o casal pecou. E por isso a Bíblia diz: todos pecaram. E em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Também tem outra passagem que diz: a alma que pecar, esta morrerá. E todos pecaram, logo todos são mortos, né? Todos são pecadores e separados de Deus. Então Satanás conseguiu implantar uma nova ordem no mundo. Antes a ordem era a paz, era a vida, era o livre-arbítrio, era a liberdade, né? Agora foi implantada uma nova ordem. A nova ordem agora era a mentira, era o pecado, era o controle, né? O controle por
força. Agora o homem se tornou escravo de Satanás. Antes ele tinha liberdade, ele tinha felicidade, ele tinha comunhão com Deus. Mas agora, nessa nova ordem, nessa nova mudança, nessas novas regras, era diferente. E Deus, ele não deixa de fazer o que ele diz. Ele é o primeiro a fazer o que ele diz. E ele disse para o casal: se comerem, morrerão. E morreram, né? Na hora que comeram, na hora que desobedeceram a ordem de Deus, eles morreram. Primeiro, espiritualmente. E essa morte espiritual é o afastamento do homem a Deus. Então o homem ficou separado de Deus. E o homem se escondeu da presença de Deus. A Bíblia diz que toda tardinha Deus ia passear com o homem, ia conversar com o homem, tinha aquela comunhão com o homem. Mas na hora que comeram o fruto, desobedeceram, o pecado entrou e eles se esconderam da presença de Deus. Então ali já houve uma nova ordem. Agora já não era mais Deus quem estava no comando da vida daquele casal. Ele, o casal, tinha entregue, né, o domínio do mundo e da vida deles para Satanás. Mas e agora? Deus ia deixar isso acontecer? Então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus, ele não descumpre aquilo que ele diz. E ele tinha dito para o homem: se vocês comerem, vocês vão morrer. O homem comeu, desobedeceu a Deus. E o homem morreu. Mas Deus queria a sua criatura de volta. Ele não queria perder a sua criação especial. Ele não queria perder os seres humanos. Ele não queria. Então Deus providenciou o meio para que o homem voltasse a viver. E o meio foi este aqui, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E Deus falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus disse para a serpente: olha, da mulher vai nascer um descendente. Da mulher, não do homem, da mulher. Da mulher vai nascer um descendente. E esse descendente da mulher, que não tem a participação do homem, a participação aqui é só da mulher, porque a participação da mulher, porque Deus iria envolver o Espírito Santo na mulher e dela iria nascer o seu filho, né? Então, o homem não teria participação neste descendente da mulher. E este descendente da mulher seria chamado Filho de Deus. Então, esse descendente iria esbagaçar a cabeça da serpente. Iria esmagalhar, né? Iria esbagaçar. Mas a serpente antes iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas Deus, ele estava providenciando este meio para que a sua criação, a sua principal criação, que era o homem, não ficasse dominado por Satanás para sempre. Então Deus providenciou este meio, e o meio era o seu filho, né? Ele iria nascer de uma mulher. E aqui Deus está falando para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre o teu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a descendência da serpente, aqueles que iriam dar ouvido à serpente, assim como no céu teve os anjos que deram ouvido a Satanás. Aqui na terra também tem aqueles que dão ouvido a Satanás. Então, aqueles que são de Satanás, que dão ouvido a Satanás, que servem a Satanás, eles iriam perseguir, não é? O descendente da mulher. Então, diz assim: entre a tua descendência e o seu descendente. Então, a descendência de Satanás iria perseguir o descendente da mulher. Então, por isso há esta guerra entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher, que é Jesus. E todos aqueles que servem a Jesus, os descendentes de Satanás perseguem, né? Então, Jesus foi o meio que Deus escolheu, que Deus providenciou para que o homem voltasse a viver novamente e tivesse vida e fosse salvo das garras de Satanás, do domínio da escravidão. Então Deus mandou o Filho dele para que todos aqueles que creem nele como Salvador e Senhor de suas vidas, como seu único Salvador e Senhor, sejam salvos, seja liberto, volte à vida e tenha comunhão novamente com Deus. Então Satanás, ele tentou, não é, implantar esta nova ordem no Éden. Então essa foi a segunda tentativa. Mas Deus já tinha providenciado o meio, né, para tirar as criaturas, né, os seres humanos, das garras de Satanás. E era o Filho de Deus, Jesus Cristo. E todos aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, recebem no seu coração, voltam a viver novamente. Mas aqueles que rejeitam permanecem mortos em seus pecados. A terceira tentativa de Satanás implantar no mundo uma nova ordem, né, foi em Gênesis 4, né, Gênesis 6. Então, foi no tempo de Noé. Gênesis 6, capítulo 6, os versos do 1 ao 3 nos diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, no tempo de Noé, o pecado era tão grande, tão intenso. Os homens, eles estavam tão parecidos com Satanás. Eles não tinham leis, não respeitavam regras. Eles não respeitavam Deus, eles não serviam a Deus. Eles faziam como Satanás queria. Então Deus, ele aqui diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus aqui mudou até o tempo de vida dos homens. Então Deus, ele não se agradou daqueles homens daquele tempo. Agora os versos do 7 ao 8 nos diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter havido feito o homem. Então o homem estava tão corrompido,
o homem estava tão mal, né? Que Deus se arrependeu de ter feito aquele homem. Aqui o verso 8 nos diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. E os versos 11, do 11 ao 13 nos diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Então Deus iria intervir, né? Ele iria mudar a situação da terra. Então aqui foi a terceira tentativa de Satanás colocar, né, fazer uma nova ordem no mundo, uma nova ordem mundial. Ele queria, mudou tudo, né? Aqui estava do jeito que ele queria. Os homens faziam tudo o que ele queria. Tudo estavam corrompidos, cheios de pecado, não criam em Deus, não obedeciam aquilo que Deus tinha feito. E Deus resolveu destruir aquelas pessoas, porque o pecado estava demais. Então Deus viu que tinha ainda 8 pessoas na terra. Já pensou? De todas uma terra, de muitas pessoas, somente 8 serviam a Deus. Noé era fiel, obediente. E Deus preservou, não é? Aquele seu filho, aquele seu servo e a família dele. Então Deus mandou que Noé fizesse uma arca para que ele e a sua família fossem salvos. Então esta foi a quarta tentativa, né? Ou melhor, a terceira tentativa de Satanás implantar uma nova ordem mundial, né, no mundo. Então, Noé passou mais ou menos 120 anos construindo aquela arca e pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas, que Deus iria mandar um dilúvio. E se eles não mudassem a sua vida, eles iriam morrer. Mas eles mangavam, zombavam de Noé, zombavam da arca e não se arrependeram. E foram destruídos, né? Então, a quarta tentativa de Satanás colocar, não é, fazer, implantar uma nova ordem mundial, uma nova ordem no mundo, foi no tempo da Torre de Babel. Então, já tinha passado o dilúvio, já tinha morrido todas aquelas pessoas daquela época, e Noé e sua família somente foi crescendo, multiplicando, e o pecado também, não é? E mais uma vez, Satanás entra em ação. Novamente ele quer implantar na terra uma nova ordem, não é? Não queria que ninguém obedecesse a Deus, que ninguém servisse a Deus. Ele, Satanás, é quem quer sempre ser adorado. Ele quer a adoração dos homens, ele quer a adoração dos anjos, ele quer ser adorado. E então, aqui nesse tempo, a Torre de Babel, né? Gênesis 11, capítulo 11, os versos do 4 ao 8, nos diz assim: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, uma ordem que Deus deu foi multiplicar e encher a terra. Mas Satanás aqui queria que os homens fizessem uma torre, e todos ficassem em um só lugar, desobedecendo a Deus.
porque Satanás ele não quer que ninguém obedeça a Deus. Então faça uma torre, vamos ficar todos aqui, vamos adorar ídolos. Então aqui Satanás levou os homens à idolatria, a fazer um Deus para si, a começarem a adorar ídolos. E aqui ele tentou novamente implantar uma nova ordem no mundo, né? Mais uma mudança. Agora ele mostrou aos homens que eles poderiam adorar ídolos, né? Eles poderiam fazer os seus ídolos, os seus deuses e adorarem. Não era preciso se espalhar, não era preciso encher a terra. Eles ficariam em só lugar, né? E aquela torre para não serem mais alcançadas pelas águas do mar, né? As águas das chuvas não seriam mais alagados, não morreriam mais afogados. Satanás estava neste intuito, né, de conseguir mais tentar implantar mais uma vez uma ordem no mundo. E Deus interviu mais uma vez e mudou a língua, porque aquelas pessoas só tinham uma língua só falavam uma língua. Deus mandou várias línguas, né? E eles se espalharam no mundo como Deus mandou. Então Deus mais uma vez interviu e Satanás não conseguiu aquilo que ele queria. Porque Deus, o que ele promete, ele cumpre, ele vela para cumprir a sua palavra. E a palavra dele é que ele iria mandar um Salvador, né? O descendente da mulher iria trazer novamente estas criaturas que tinham pecado, tinham morrido espiritualmente e fisicamente também mais tarde, a vida, dependendo da escolha delas. E Satanás não quer isso, não quer que nem um ser humano, nem uma pessoa viva novamente. Ele quer que as pessoas permaneçam mortos espiritualmente. Então ele quer destruir a criatura que Deus fez. Então a quinta tentativa de Satanás é nos últimos dias, né? É nos últimos dias, nesses últimos dias que estamos vivendo. Então Jesus veio, né? Morreu do jeito que Deus falou, deu a vida dele, Jesus ressuscitou, conseguiu a salvação para todos aqueles que creem nele como Salvador, recebem no seu coração e obedecem por amor. Então essas pessoas voltam a viver novamente, voltam a ter comunhão com Deus e irão um dia morar com Deus lá no céu. Satanás não quer isso, ele não quer isso, né? Então Jesus, através da igreja dele, ele tem conseguido resgatar muitas pessoas, né? Tem conseguido salvar muitas vidas. E Satanás está furioso. Então, nesses últimos dias, ele está tentando novamente implantar uma nova ordem no mundo. E nós sabemos que uma nova ordem significa novas mudanças, né? Novas leis, novas regras, nova economia, nova mudança de tudo, né? Então Satanás, ele quer novamente implantar uma nova ordem no mundo. Então só que Satanás, ele não tem, não é, esse poder. Deus está dando, né, a ele esta autoridade para fazer isso. Então Deus, ele está permitindo que Satanás faça isso. Por quê? Como nós vimos no começo, né, que os descendentes da serpente, que são aqueles que servem a ele e obedecem, vão lutar com o descendente da mulher, que é Jesus, e todos aqueles que se chegam, que creem em Jesus, que servem a ele. Então há esta luta. E nos últimos dias nós estamos vendo isto, que é a igreja de Cristo, não é? Satanás tem perseguido a igreja de Jesus.
Mas tem muitas pessoas no meio da igreja de Jesus dizendo que são servos de Deus e não são. Jesus mesmo chama de joio, né? Então, Jesus está permitindo isso para que os servos de Satanás seja manifesto, seja revelado, seja tirado do meio do povo de Deus. É o joio ser tirado do meio do trigo, para que o joio seja revelado, para que se mostre, se revele quem realmente é trigo e quem realmente é joio. Então, nós estamos vendo tudo que Deus ordenou sendo desfeito. Então, Deus ordenou lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Deus criou o homem. Mas Satanás, ele quer que o homem seja a imagem dele. E tem muitos homens que estão realmente parecidos com Satanás. Lá no tempo de Noé e também da Torre de Babel, eles estavam parecidos, né, com Satanás. E Deus interviu. Agora, nos nossos dias, nos últimos dias, os homens estão novamente ficando parecidos com Satanás. Mas aqueles que são de Jesus estão também, cada dia, mais parecidos com Jesus. Então, a gente já pode perceber a diferença do joio e do trigo, né? Então, Deus criou homem e mulher. Satanás, ele quer criar outro tipo de gênero, né? Então, Deus criou homem e mulher. Satanás está inventando outro tipo de gênero, né? Deus mandou o casal ser fecundo e encher a terra, né, de pessoas. Satanás manda reduzir as pessoas. Então, ele quer matar as pessoas, quer destruir as pessoas. Lá em Gênesis 1:28, Deus mandou que o homem fosse fecundo e enchesse a terra, né? Multiplicasse. Mas Satanás, ele quer reduzir as pessoas. A outra regra que Deus deu, Deus mandou o homem dominar as criaturas e sujeitar elas a ele. Satanás, ele quer dominar toda a terra, todas as criaturas, quer dominar o homem, quer que o homem faça o que ele quer. Quarta regra que Deus deu, né? Gênesis 1:29. Deus nos deu os tipos de alimentos. Então, Deus, ele nos deu a alimentação. Isso se refere à economia, né, nos nossos dias. Então, o alimento que Deus deu ao homem foi frutas e sementes, e também as ervas, as plantas, as ervas para os animais. Esta nossa dieta alimentar foi mudada devido ao pecado, né? Então, foi introduzido também na nossa alimentação a carne, porque o homem, depois do pecado, teve esta necessidade. Nos nossos dias, Satanás, ele quer que o homem volte a comer somente frutas, né, verduras, como antes. Só que hoje Deus, ele já introduziu na nossa alimentação a carne. Então, tudo que Deus fez, Satanás quer desfazer. Então, Deus é o único Deus e bem organizado. E por isso ele cria leis para que o povo obedeça. Mas ele, Deus, é o primeiro a cumprir cumprir a sua palavra. Lá em Jeremias 1:11 nos diz que Deus, ele vela, não é, para cumprir a sua palavra. Então Deus, ele dá estas regras, mas ele mesmo está ali olhando para que ele cumpra. Porque o que ele diz, ele faz, porque Deus é a verdade. Ele não é mentira. Quem é mentira é Satanás. Então, Satanás é criatura de Deus.
que por sua própria opção se tornou opositor de Deus e por isso sem obedecer nenhuma lei criada por Deus. Ele cria as suas próprias leis que ele desobedece todas as leis que Deus criou. Então a lei de Satanás é desobedecer às leis de Deus. E ele desobedece e quer que todos aqueles que seguem a ele desobedeçam também. Então Gênesis 3, do 16 ao 19 diz assim. Gênesis 3, 16, 19. E a mulher disse: multiplicarei sobremaneira os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste tua mulher, comestes da árvore que te ordenei não comesses, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então Deus, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada, né? A terra antes era abençoada, mas por causa do pecado do homem, essa terra se tornou amaldiçoada. Agora ela iria dar o alimento para o homem com muito sacrifício. Esse homem teria que trabalhar para comer o seu pão, porque aquilo ali era o seu castigo, né? Satanás já está condenado ao inferno e quer destruir tudo que Deus criou, principalmente os seres humanos. Então, em Isaías 14, vou ler de novo aqui, Isaías 14, verso 14 e 15, diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, Satanás, ele já está condenado. Ele não tem mais jeito. O castigo dele será no abismo. Aqui Deus diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Satanás, ele já sabe que não tem mais jeito. O fim dele é o abismo. E ele quer destruir tudo que Deus fez. Deus fez o homem para a adoração de Deus. Deus fez os anjos. Deus fez tudo para a adoração dele. Mas Satanás, ele se corrompeu, ele pecou. E ele levou o homem também a pecar. E assim como Satanás e todos os anjos e todos os homens que não querem Jesus como Salvador, eles também irão para o mesmo lugar que Satanás e os anjos dele. Porque Satanás e os anjos caídos não têm mais jeito, mas o homem ainda tem. Deus mandou Jesus. E o homem ainda pode sair da situação de morto, de condenado, para vida, não é? Jesus, ele morreu para nos dar vida. E aqueles que quiserem esta vida, eles ainda têm a oportunidade. Então, Satanás já está condenado. Mas você ainda tem a oportunidade. Mais uma vez, Satanás não vai obter o êxito de implantar uma nova ordem no mundo. Porque Jesus vai voltar e vai intervir e vai destruir mais uma vez os planos de Satanás. Jesus vai voltar e vai implantar o seu reino na terra.
e Satanás será jogado no abismo. Mas você que está me ouvindo, ouviu este estudo e crê em Jesus como Salvador e quer aceitar Ele no seu coração, você ainda tem esta oportunidade. Se você quiser, ore comigo agora, aceitando Jesus no seu coração. E você, meu irmão, que está me ouvindo, se prepare, porque Jesus está voltando para levar a sua igreja. E depois voltaremos com Ele, e Ele vai implantar o seu reino nesta terra, impedindo Satanás, mais uma vez, de implantar uma nova ordem no mundo. Que o Senhor nos abençoe. Quem quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor deste o teu Filho Jesus para nos salvar, para nos dar vida novamente, para nos tirar das mãos de Satanás, para nos tirar da escravidão do pecado e nos trazer para a vida e nos dar vida novamente. Eu aceito o Senhor agora de todo o coração. Senhor, venha entrar no meu coração, lave todo o pecado com teu sangue. Me perdoe, eu te peço perdão, estou arrependido. Eu te aceito, Jesus, no meu coração como meu Salvador e Senhor da minha vida, meu único Salvador e Senhor. Entra na minha vida, limpa os meus pecados e cuida de mim. Obrigado por ter dado a sua vida. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus morreu por você e Ele pode e quer lhe salvar, e você aceitou de verdade, você é salvo. Procure uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada verdadeiramente e se congregue, seja batizado e espere Jesus voltar. Também mande essa live para outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas. Vá lá no meu canal no YouTube, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Bote lá seu bonzinho, se inscreva, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. E até a próxima terça-feira.